Olá, tudo bem? Tô de voz estranha, né? É assim, estou um pouco afônica ou disfônica, nem sei como é que diz, mas o fato é que eu não deixo de estar aqui com você e fico sempre muito feliz por nosso encontro de toda semana. Um abraço muito especial para você que está aí sentadinho esperando o começo do programa, depois do final de semana puxado, falei muito, dá para ver, né? Falo bastante e aí volto na segunda-feira assim com essa dificuldade, mas feliz da vida por sua companhia, por você estar do outro lado, pela resposta positiva do programa. É uma alegria muito grande a cada semana que se renova por saber que você está aí do outro lado participando com a gente. O tema de hoje é segredos do cérebro. O que acontece com o nosso cérebro? Por exemplo, uma das questões que eu quero saber hoje é como que a medicação, por exemplo, para uma pessoa que está em depressão funciona no cérebro. Como, por exemplo, podemos admitir ou saber das diferenças entre o cérebro de um homem e o cérebro de uma mulher? Houve um tempo em que diziam que, por exemplo, que por conta de o cérebro do homem ser maior que a mulher, o homem seria mais inteligente. Graças a Deus está provado que isso não é verdade, mas por que será? O que significam essas diferenças? Isso e muito mais no programa de hoje, no consultório de hoje, com a presença da neurocientista Rosana Alves. Bem-vinda! Obrigada por estar mais uma vez aqui e para falar de um assunto que eu gosto muito, que é o nosso cérebro, e realmente tão complexo, tão perfeito e que faz nós sermos todos únicos. Então, acho que o tema de hoje vai ajudar bastante você em casa a entender alguns fenômenos que acontecem no seu cérebro e que vão afetar o seu comportamento. Então, hoje a gente vai tirar muitas dúvidas nesse aspecto. Então, vamos começar por essa coisa mais simples, assim, que eu me referi agora há pouco. Não é verdade que havia um tempo em que fazia essa diferença entre o QI de um homem e o QI de uma mulher por conta do tamanho do cérebro? Sim, é tão interessante que um dos cientistas que defendiam essa teoria de que o cérebro, quanto maior o cérebro, mais inteligente seria o ser. Quando ele morreu, pesaram o cérebro dele e o dele estava abaixo da média. Ainda bem que ele não descobriu isso, né, em vida, porque o dele, e ele era super inteligente e o cérebro era menor do que os outros. Então isso realmente não faz diferença. O que pode fazer diferença de um cérebro para o outro é a quantidade, por exemplo, de conexões entre as células do cérebro. Os neurônios, principalmente, porque não são só neurônios que tem no nosso cérebro. Mas, por exemplo, a quantidade de contato que tem entre um neurônio e o outro, porque é uma rede, nós chamamos de rede neuronal. Um neurônio faz conexão com milhões de outros neurônios. Então, quanto mais conexões ele fizer com os outros neurônios, com outras regiões do cérebro, aí sim nós podemos dizer que talvez a pessoa tenha uma melhor capacidade de raciocínio do que a outra, mas que também é tudo muito complexo e não dá para resumir tanto assim, mas são mais o funcionamento do que mesmo o peso do cérebro, a quantidade de células. Qual é a diferença aí de tamanho ou peso entre o cérebro masculino e feminino em média? Não, a diferença ela é muito pequena. Na verdade, você tem que levar em conta a diferença de peso corporal, por exemplo, das pessoas. O nosso cérebro ele pesa mais ou menos 15% do peso do nosso corpo. Eu brinco que o meu cérebro deve pesar uns 200 gramas, devido ao meu tamanho. Então, assim, uma mulher que é bem maior do que eu, claro que o cérebro dela provavelmente vai ser maior. Então, eu quero acreditar que se leva muito em conta, sim, o peso corporal, a estrutura de cada um. E mais só do isso. E mas nada mais. Tomara, né? Vamos então, assim, olha, você manda e-mail pra gente, consultorio@novotempo.com, ou você pode também mandar as suas perguntas pelo Twitter. E eu quero dizer que para o pessoal do Twitter, fica até mais fácil você fazer as perguntas mais rápido, mais por conta dos caracteres, por serem menos, você é mais objetivo e a gente acaba atendendo um pouco mais. Mas você pode contar alguma história, participar com a gente, como sempre, pelo nosso e-mail, consultorio@novotempo.com. Fique muito à vontade. Também falei no início do programa que eu queria que você explicasse pra gente, falasse um pouquinho pra gente a respeito, por exemplo, da atuação da medicação em casos específicos, por exemplo, como a depressão. Por que eu trago esse assunto à tona? Porque, além de psicóloga, você é apresentada sempre aqui como neurocientista, mas você tem especialização em farmácia também. Me explica um pouquinho a respeito disso e já introduz esse assunto dado como pauta. Então, deixa eu falar para quem está em casa, e lógico, voltando um pouco para a base da neurociências, do nosso cérebro, que é o seguinte: tudo que nós pensamos, tudo que acontece no cérebro é mediado por substâncias químicas, que nós chamamos de neurotransmissores.
entre outras coisas, tá? São substâncias químicas, por exemplo, serotonina, dopamina, noradrenalina, adrenalina, todas essas substâncias que nós escutamos falar na mídia. Isso faz com que o nosso cérebro funcione da melhor maneira possível. Sem estas substâncias afinadas entre si, você pode ter prejuízos comportamentais e emocionais também. Quando uma pessoa está com depressão, por exemplo, pode ser que esteja faltando no cérebro dela serotonina, em uma região específica do cérebro, por exemplo, núcleos da RAF. Não precisem decorar o nome, só estou dizendo para que vocês vejam que existem substâncias agindo em regiões muito específicas do cérebro. Quando você pode estar faltando uma serotonina, por exemplo, pode estar faltando uma noradrenalina, essas substâncias trabalhando juntas que fazem com que nós tenhamos pensamentos que são os pensamentos bons, agradáveis, que fazem com que nós tenhamos autoestima, que não tenhamos ansiedade e depressão. Alguns eventos na vida, e claro, não se sabe tudo o que acontece, pode levar com que estas substâncias elas entrem em um desequilíbrio no cérebro. Um estresse, por exemplo. Alguém que perdeu uma pessoa que amava muito. Este estresse, eu lembro que eu já expliquei aqui uma vez no programa que o estresse é sempre uma força que tende a deformar um corpo. É uma situação que ele impacta negativamente alguém, que pode impactar negativamente, e este impacto pode trazer um desequilíbrio das substâncias no cérebro. E este desequilíbrio neuroquímico faz com que você tenha um desequilíbrio nos seus comportamentos e nos seus pensamentos. Porque os nossos pensamentos, eles são gerados de substâncias no nosso cérebro. É isso. Porque até a luz que está agora atingindo os nossos olhos, ela é toda processada no nosso cérebro. E isso faz com que nós reagimos diante deste estímulo que recebemos. Então, quando nós dizemos assim, alguém está com depressão, por que tem que tomar uma medicação? Precisa tomar para que voltem as substâncias aos seus níveis normais no cérebro. Como é muito complexo, e isso eu vou explicar assim, com mais detalhe para as pessoas em casa, porque não é só para depressão, mas como para ansiedade, umas outras psicopatologias, é assim. O médico passou uma medicação para você. Ele passou que ela faz uma recaptação de serotonina, por exemplo. Começou a usar a medicação e ela não funcionou da forma que você imaginava, de passar aquele sintoma da depressão. Pode ser que o que está faltando no seu cérebro não é serotonina. Pode ser noradrenalina. E por isso o médico muitas vezes diz assim, olha, nós vamos tentando medicação. Até que chegue aquela que vai resolver ou vai amenizar os seus sintomas. Não é que o médico não é experiente, porque assim, o que realmente está faltando, em qual concentração precisa que a medicação seja utilizada, não dá para saber. Porque é tudo muito complexo. Outra coisa que eu acho que também é muito importante na parte de farmacologia de explicar. Existem algumas medicações que você começa a utilizar e nos primeiros dias, nos primeiros 15 dias mais ou menos, o efeito é oposto no cérebro. Então assim, a pessoa estava com uma angústia, a angústia pode aumentar. Ela estava com uma insônia, decorrente mesmo de uma ansiedade ou depressão, pode exacerbar essa ansiedade, essa insônia, por exemplo. Por quê? Por quê? O cérebro ele vai fazer o seguinte, vou explicar de forma muito simples. Você pode, por exemplo, num caso de ansiedade, você ter os seus receptores, que é quem no seu neurônio vai captar essa serotonina, tal, ele está funcionando de uma forma muito inferior ao que ele deveria funcionar, tá? Porque nós dizemos que estão faltando receptores nele. As substâncias são captadas pelos neurônios a partir dos receptores que existem, por exemplo, na membrana da célula. Em alguns casos, vamos dizer assim, de forma muito simples, vamos dizer que a gente tinha 4 receptores numa situação normal. Alguma coisa aconteceu, um estresse e tal, que fez com que você agora só tivesse 2 receptores. E por isso você não consegue mais fazer com que essa substância que estava aqui entrasse da forma adequada no cérebro, porque tem canais para que ela entre em uma quantidade menor. A medicação, ela pode fazer o seguinte, dependendo da medicação. Vamos dar um susto nesse neurônio? A medicação vem e inicialmente faz com que, em vez de 2 agora estarem funcionando, só 1.
para que este neurônio reaja, leve um susto e fale assim, não, preciso fazer mais receptores para ele começar a captar mais substância. Então, este é um mecanismo que pode fazer com que só estavam 2, o neurônio levou um susto e agora ele volta a ter 4 receptores para poder captar. Ele é levado a reagir. Ele é levado a reagir. Só que enquanto ele está fazendo todo esse mecanismo de diminuir receptor para que ele leve um susto, pode levar de 10 a 15 dias. E é um momento que as pessoas que têm depressão ou ansiedade decidem que vai parar de tomar medicação. Puxa, estou tomando uma medicação para me sentir melhor, estou sentindo pior, para de tomar medicação, nem procura um médico. E muitas vezes esse é o processo que precisa acontecer para que a medicação comece a funcionar. Então não desista. Tem dúvida? Vai ao médico, pergunta para ele se é assim mesmo. Se ele falar assim, não, já passou o tempo da adaptação e não adaptou, então ele vai trocar medicação porque talvez seja uma outra substância no cérebro que esteja faltando. Aí lá em casa já deve ter gente pensando assim, tá, mas e se eu não tomar medicação? Eu tenho que sempre que for me dado um diagnóstico que eu estou com depressão ou com qualquer outro transtorno de ansiedade e o psiquiatra me passe a medicação, não tem outro jeito, não tem uma outra forma? Sim. Isso é uma pergunta muito interessante porque existem casos, por exemplo, de depressão e ansiedade que só terapia resolve. Existem casos de depressão e ansiedade e alguns outros transtornos que eles são temporários. Por exemplo, o luto. Você perdeu alguém que amava e aquilo te trouxe uma tristeza, ela é temporária, ela vai passar, mesmo sem medicação, mesmo sem terapia. A grande questão é que existem casos que nem a terapia sozinha pode resolver e nem mesmo o tempo pode fazer com que você volte a ter os sentimentos de acordo com o desejado. Então, existem casos que pode passar sim sozinho, existem casos que só terapia resolve e tem casos que sem uma intervenção medicamentosa será muito difícil resolver a situação. Então, claro que está sentindo um desconforto, isso já faz algum tempo, é necessário que se procure uma ajuda profissional sim, porque pode chegar um tempo que o que antes se resolveria só com uma terapia não se resolve mais. Pensem que neste caso você está perdendo substâncias importantes do cérebro, que se não forem repostas, chega um momento que você vai ter que passar por um tratamento medicamentoso a mais longo prazo. Sem contar que existem muitos casos que a depressão, a ansiedade, elas são genéticas. Hereditária, já escutou? Falar assim, eu tenho depressão, mas eu sei que a minha mãe também tinha, a minha avó também vivia super triste. Então existem os casos hereditários que precisam sim ser repostas essas substâncias, porque o corpo naturalmente já não as produz no nível necessário. Ok. Tem inclusive aqui um caso de um rapaz que ele disse que foi diagnosticado com transtorno bipolar e seria genético. Dá a impressão, quando assim é genético, não tem jeito para mim. Eu já vou pedir que você me responda mais um pouquinho sobre isso. O tema de hoje, você sabe, eu já disse e repito para você, é os segredos do cérebro. Nesse momento estamos falando sobre a depressão, a medicação, como que atua. Porque você sabe, talvez já tenhamos dito aqui algumas vezes, tem gente que acredita que por estar em depressão e ser religioso, está faltando fé. Então, assim, além de eu estar doente, eu ainda tenho que administrar a ideia de que eu não concebo a fé de maneira tal que me salve dessa minha depressão. E sabe-se, você que nos acompanha sabe que a nossa fala é sempre no sentido de reorganizar a nossa vida e admitir situações diferentes para a vida de cada um. Então, nós sempre vamos dar valor àquilo que a ciência está dizendo quando ela não confronta com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, sim, ela é força, remédio absoluto para todas as questões, mas também admite-se, segundo a palavra de Deus, que o conhecimento humano, sendo usado para o benefício do humano, venha também da parte de Deus. Você entende? Quero dar uma dica hoje do livro Como Sair da Depressão. Cadê meu câmera Tuca, querido? Mostra aqui, olha, Como Sair da Depressão. Essa literatura você encontra na Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br. É ótima, uma literatura incrível. Digo para você, é ler e aprender bastante sobre depressão, prevenção, tratamento e cura. Aline, eu acho que seria bom
a gente dá de presente para um tuiteiro hoje? Vê se você consegue ainda para o pessoal retuitar. Já está certo? Então o pessoal vai retuitando aí, vai retuitando o nosso link e participando no final do programa. Quem sabe você no Twitter, como sair da depressão, fica com você neste dia. Dá tempo para você responder aí essa história de ser genético. Você mesma disse sobre depressão genética ou bipolar genético, hereditário. Tem jeito? Claro, independente da sua origem, existe tratamento. Vamos pensar assim, está faltando uma substância no cérebro. Independente disso ser genético ou não, ela pode ser reposta. Claro que, muitas vezes, quando a questão é genética, essa reposição ela precisa acontecer, talvez, ao longo da vida. Pode ser que não, que com esta reposição o próprio organismo consegue reverter a situação. Mas independente se ela é de origem genética ou não, é necessário que essa situação seja olhada com cuidado, com carinho. Dificilmente hoje, ainda nós não temos muita condição de dizer assim, é genético. Porque nós não temos ainda a possibilidade de ter um paciente e levá-lo a fazer todos os testes, fazer um mapeamento genético e dizer assim, olha, a falha está no cromossomo tal, no gene tal. Em tal gene. Então, assim, isso precisa ser assim, você percebe que tem uma dificuldade, é diagnosticado uma patologia e então se faz uma reposição medicamentosa para isso. Então independente da origem. Então é possível até que o diagnóstico de dizer é hereditário ou genético não seja absoluto, porque dificilmente esse profissional vai ter toda a absoluta certeza de que é assim. As nossas indicações que são genéticas, sem dúvida, existem muitos estudos mostrando isso, mas principalmente vendo a história familiar. Então, se uma mãe teve depressão, um pai era bipolar, então vai se investigando uma história familiar. São indicativos. São indicativos. Tem muita coisa hoje na literatura se mostrando que é genético, mas eu não posso dizer assim, por exemplo, Rosana Alves tem tal patologia, porque foi feito um estudo dos genes dela, que mostraram que no cromossomo tal, ela tem tal deficiência. Isso ainda não é possível. Rosana, eu tenho percebido que, por exemplo, lidar com uma pessoa em depressão é muito difícil. Sim. Mas tenho a ligeira impressão, pelos relatos que chegam até nós, de que lidar com uma pessoa que tenha transtorno bipolar é ainda mais difícil, ou não? Claro, em tudo nós dizemos assim, qual a intensidade que cada uma dessas psicopatologias surge. Tanto a depressão quanto a bipolaridade. Claro, existem aqueles casos de depressão que a pessoa está o tempo todo tentando suicídio, que tem um comprometimento da vida dela muito grande. Tem aquele bipolar que fica oscilando, para quem de casa talvez não lembre direito o que é uma bipolaridade, é um indivíduo que fica oscilando entre a euforia, a alegria intensa, né, que nós chamamos de elação ou mania, e depois ela tem uma fase talvez de normalidade e depois ela tem uma depressão. Por isso que é bipolar. Ela vai da alegria extrema para a tristeza. Então, dependendo também da intensidade que estas coisas acontecem, ela pode ser tanto mais severa quanto mais leve do que uma depressão. Claro, o bipolar muitas vezes é mais difícil de lidar, por quê? Você não sabe se hoje o bipolar ele está na sua fase de mania, se ele está na de depressão, por exemplo. O que acontece com o cérebro? Você estava explicando com relação aos neurotransmissores, à recepção das substâncias necessárias. No quadro do bipolar, é algo semelhante? Em regiões talvez diferentes do cérebro, mas quando nós falamos de todas essas emoções, nós dizemos que principalmente o sistema límbico está envolvido. Sistema límbico é composto. E eu já prometi que vou trazer um cérebro aqui no programa, e preciso trazer porque fica muito mais fácil de mostrar tudo isso, né? Córtex pré-frontal, que é essa região aqui da frente. Existem umas outras regiões mais dentro do cérebro, vamos dizer assim, por exemplo, a amígdala, que já falamos bastante, hipocampo, hipotálamo, hipófise, são estruturas do sistema límbico que estão muito envolvidas com todas essas emoções. Por exemplo, no caso de um bipolar, a medicação que se usa bastante pode ser uma medicação à base de lítio, por exemplo. E a grande dificuldade é, uma pessoa na fase de elação de mania, ela está super eufórica, muitas vezes se achando o máximo, que ela pode todas as coisas, tal. E numa fase dessa, a pessoa ela tem a tendência de deixar de tomar a medicação,
porque ela está se sentindo muito bem. E ela não quer que essa alegria, esse poder fazer as coisas passe da vida dela. Então, este interromper a medicação também pode fazer com que todo um tratamento que estava acontecendo interrompa, e aí a pessoa pode ter mais exacerbado o seu quadro de bipolaridade. Então, o bipolar, eu acredito que nessa questão é mais difícil de lidar, sim, devido a essa oscilação, né? Por essa inconstância, que acaba cansando muito quem está próximo desse bipolar. E mesmo o bipolar, ele pode se ver em situações muito complicadas quando ele está, por exemplo, numa fase de elação. Existem casos de pessoas que entram numa fase de mania, que elas tendem à promiscuidade, por exemplo. Acham que podem sair com várias pessoas, que não vão pegar nenhuma doença sexualmente transmissível, que aquilo elas podem. Existem aqueles que, porque estão na fase de mania, acham que podem gastar 20 mil reais no cartão, porque, imagina, no mês que vem eu vou conseguir pagar, porque eu vou conseguir emprego para pagar todas essas... E o mau humor do dia? Tem gente assim, Darlene, hoje meu marido 3 dias a semana é super querido, meu benzinho pra cá, meu docinho de coco. Sim. Aí na quarta-feira ele muda de humor e ele sai daqui, estrupício, eu não quero você ver na minha frente, e grita com ela. Esse tipo de, essas alterações de humor já indica algum caminho nesse sentido? Pode indicar. Nós precisamos sempre ver assim, o humor mudou? O que em volta dessa pessoa mudou? Qual é este ambiente? Porque talvez esse homem, nossa, até quarta-feira tratava super bem a esposa. Na quinta-feira ele chega do serviço super mal-humorado. Vai que é o dia que o chefe vai ao emprego dele. E fica checando o que ele está fazendo. Vai que ele, assim, de repente, nossa, quinta-feira, sexta-feira, a sogra vem para casa para passar o final de semana. Um mau humor. Exatamente. Assim, brincando com essas coisas, mas... é sempre necessário ver quais são os estímulos que estão em redor dessa pessoa, levando a ter estes comportamentos. Porque isto é muito importante, porque muitas vezes a gente escuta alguém falar assim, eu acho que fulano está com depressão. Tem chorado bastante, não tem ânimo de sair, mas quando você vai dar uma olhada, essa pessoa acabou de perder a mãe, acabou de perder o pai. Ou seja, não dá nem pra brincar. Lá vem o bipolar. Tem gente brincando com isso. A gente brinca, sério. Bipolar, tá com depressão hoje. São questões muito sérias que a gente precisa levar em consideração, que o histórico, o momento, o que significa tudo aquilo. Sim. Claro que vai exigir, é pedir demais que nós, seres mortais normais, a dona de casa, o menino, a menina, o marido, compreenda todo esse contexto e acabe não levando muito a sério o que significa ser um bipolar, né? Estar num período de elação, como diz você. Mas cabe aprender, ler, estudar, pesquisar, perguntar, assistir ao consultório de família. Tem gente brincando aqui, dizendo que o programa continua o mesmo, maravilhoso, mas a minha voz já não é a mesma. Obrigada, Débora, pela lembrança. Um beijo para você. A Mandy está dizendo assim, eu amo o consultório. Darlene, você é ótima, cada vez mais obrigado pelo programa, um beijo. Olha que pergunta interessante, como as alergias agem no cérebro? Tem a ver dizer alguma coisa sobre isso? Bem, nós sabemos É uma resposta rápida ou mais comprida? Não, é rápida. Nós sabemos que o nosso cérebro, por exemplo, o hipotálamo, ele é responsável pelo nosso sistema neurovegetativo, para nós vivermos. E quando nós estamos em uma situação de estresse, por exemplo, ele manda com que o nosso corpo produza os glicocorticoides, por exemplo. E numa reação alérgica, você tem todo esse mecanismo funcionando de forma alterada. Então, pode sim influenciar o nosso cérebro. Que tudo passa pelo cérebro, né? Claro que sim. Todas claro que sim. as nossas reações, corpo, passa pelo cérebro. Mas obrigada por sua participação. Eu perguntei se a resposta era rápida, porque se fosse mais comprida, nós deixaríamos para depois do intervalo. Sim. Mas ela é rápida no gatilho. A Flor de Lis participando com a gente. Parabéns pela explanação de um tema maravilhoso. Beijo para a Rosana. Obrigada. Muito bom. Quem mais aqui dizendo, assistindo o consultório de família. A Jerusa dizendo demais os segredos do cérebro, muita coisa boa para aprender, verdade. E ainda muitas outras pessoas. Boa noite, lindas. Nós. Ai, que obrigada. Maravilha, obrigada. Falar em lindas, viram como eu tô colorida? Tem uma blusa assim, hiper mega colorida das minhas amigas lá da Vansol Modas. Achei tão fino, gente. Deixa eu contar para vocês um segredo. Semana passada, eu estava com uma blusa assim, tão bem bonita também. Tinha umas estampas bonitas. Pois não é que alguém ligou e disse assim, ligou para a loja e disse
disse, eu queria a blusa da apresentadora. Eu me achei tão chique, sabe? Tipo assim, global. Muito bom. Obrigada a vocês, meninas, pelo carinho de sempre, por esse carinho todo especial aqui com o programa Consultório de Família. A Flavinha está dizendo que quer ganhar o livro Como Sair de Depressão. Então, retuita o link aí milhões de vezes para você, então, para você ganhar o nosso livro de hoje. Vamos lá que, deixa eu ver, quero mandar abraços antes de ir para o nosso intervalo. Tem uma família linda assistindo. Teve gente que deixou de ir para a faculdade hoje para acompanhar o programa. É a Graziela, o Anderson, a Laura e a Laurissa, isso mesmo. A Larissa lá em Porto Alegre. Beijo para vocês, queridas, lindas, que família maravilhosa. A Jaqueline e o Valmir, um abraço. Ainda a Zuleika e o Elton. Muito bom ter a companhia de vocês. E a vovó Suzana, querida, foi um prazer imenso conhecer você. Você é uma princesa. Um beijo para você, Suzana. E ainda o Ângelo e a esposa, o pessoal de Taquara, no Rio Grande do Sul. Muito obrigada pelo carinho, Rosana. Beijos para a Igreja Central de Jundiaí, estivemos juntos nesse final de semana, mas um beijinho muito especial para a Doraci, que é a primeira adventista da cidade de Jundiaí, que tem uma história de conversão muito linda. E ela diz assim, levanto 5 horas da manhã para assistir toda a programação da Novo Tempo. Ela tem mais de 80 anos. Que lindo. E também para o seu Francisco e Josenilce, que são os pais da Alana, querida de Cuiabá, e que moram em São Luís do Maranhão. Mas que, na verdade, eles queriam que você mandasse um beijo para eles, porque eles são seus fãs. Beijo, tá dado meu beijo, meu carinho, muito obrigada por esse carinho que não tem preço, né? Essa é uma coisa assim que nasce no coração da gente e é de graça. Com certeza. Beijo para vocês, meus amados, queridos, todos que acompanham aqui o nosso programa. Nós vamos para o nosso rápido intervalo, já estamos de volta, falando ainda mais sobre os segredos do cérebro e outras cositas mais. Contamos com você, até já. Voltamos aqui muito felizes com sua companhia. Eu tenho recebido tantas cartinhas e você pode escrever cartinhas para a gente. Sabe que a gente acaba beneficiando muito o pessoal que tem acesso à tecnologia da web, por exemplo. Mas você pode escrever cartinhas para a gente. Essa eu recebi hoje à tarde da Ana Rosa Rabelo. Muito obrigada pelo carinho. Qualquer dia desse vou trazer várias cartas aqui para mostrar para vocês e dar um alô para você que tomou um tempo de escrever, de colocar no envelopinho, deixa lá no correio e saiba que a gente valoriza muito todo esse gesto que você tem, essa confiança toda aqui em toda a equipe da Novo Tempo. Muito obrigada para você, um beijo, viu, Ana Rosa Rabelo, ela é de Minas Gerais. E essa cartinha aqui, tem outra aqui de uma criança, mostra aqui, Tuca, também, uma cartinha que eu recebo por aí afora, olha só que gracinha. Fez todo um envelopinho, tem coraçãozinho, princesa. E ele diz assim, amamos muito a Novo Tempo. E essa outra gracinha aqui também, nunca esqueça de nós, ela diz, toda enfeitadinha. Menina, tá até parecendo que eu faço programa de criança, sabe? Chego nas igrejas, o pessoal, mas as crianças dizem, eu assisto sempre você. Os meus sobrinhos assistem, hein? Não, seus sobrinhos E eles nem estavam falam. todos em casa esse final de semana, os que moram aqui em São Paulo, 5. E os 5 assim, tia, nós vamos com você amanhã pra televisão. Pena que não deu pra trazer. E a menorzinha que me chama tia Daeide. Tia Daeide, ela mandou um beijo e falou assim, fala pra ela que eu vou vê-la na televisão. Lindos. E eu tenho sobrinhos lindos também. Beijo para todos vocês. Vamos lá. Boa noite, querida Darleide. Gosto muitíssimo do consultório de família. Obrigada, José. E ele pergunta assim, eu gostaria de saber que... Não é o José que está dizendo isso. É um outro rapaz, ele quer saber sobre os fitoterápicos. O que é a ciência? Os estudos falam alguma coisa sobre, por exemplo, utilizar de chás, alguma coisa do gênero para depressão ou questões desse gênero? Existem sim, hoje as pesquisas têm valorizado muito esse estudo de plantas atuando nas recuperações. Claro que funcionam, porque muitos compostos, nós falamos que princípios ativos das medicações, muitos são tirados das plantas. Hoje e amanhã, né, estou participando de um simpósio da USP, estudando, por exemplo, a baína, que ele é bom para o coração, né, para pessoas que têm falência cardíaca, tem dessa substância no cérebro e que é encontrada em uma planta, por exemplo. Então pode sim. A grande questão é, até que muitas plantas sejam provadas cientificamente que podem resolver problemas de saúde, é importante você tomar a medicação, sim, daquela que a gente compra sintetizada. Existem ainda muitas coisas que estão em pesquisa. Então, a minha dica é a seguinte, se você está num estágio avançado, seja de uma doença, emocional ou não, é importante fazer o tratamento tradicional.
Porque o fitoterápico ele pode ajudar, mas pode ser que no seu estágio você precise daquela substância ativa que é encontrada em concentrações muito pequenas nas plantas. Na medicação você vai encontrá-la mais concentrada, numa maior quantidade. Por isso que ela tem um efeito mais rápido. E é isso que talvez as pessoas se percam um pouco. Ah, não, vou fazer um tratamento natural. Mas muitas vezes a medicação que o médico lá passou para você, ele tem a mesma substância ativa que tem na plantinha, só que de uma forma mais concentrada, mais purificada muitas vezes, que o efeito vai acabar sendo mais rápido. Então, o José estava dizendo boa noite, querida Darleide, gosto do consultório de família, mas também gostaria de saber o dia da semana que passa o Sem Tabus. Ah, o Sem Tabus é de quinta para sexta, meia-noite. Ali estamos nós sempre ao vivo, fazendo o Sem Tabus, falando de sexualidade, sem medo e sem vergonha, como a gente sempre fala, com muita responsabilidade. E é um programa que tem abençoado a muita gente, principalmente os jovens, como nós temos descoberto que isso tem ajudado os jovens a falar de sexualidade sem medos, respeitando as necessidades, as dúvidas, os questionamentos dos meninos e das meninas, mas também dos casados também. De quinta para sexta, temos sempre toda semana o Sem Tabus. E na quarta-feira, às 11 da noite, tem reprise. Você pode conferir também às 11 da noite, na quarta-feira, de 11 à meia-noite. Tem uma irmã depressiva que deixou de tomar medicamentos por conta própria. Quais os riscos? Vários. Piorar a depressão. O que um tratamento, quando ele é interrompido, se você tiver que iniciar, é como iniciar do zero, como a gente diz, e ela pode piorar muito a sua condição. E claro, algumas vezes uma depressão, ela depois pode vir acompanhada de uma ansiedade, de um outro transtorno do humor. Então você precisa cuidar sim. O abandonar um tratamento, ele pode fazer com que a sua situação possa piorar. E isso é um problema para a vida da gente, né? Uhum. Então, parou tomar a medicação, tente convencê-la a voltar ao médico para voltar a tomar essa medicação. Amiga, tem muita gente perguntando aqui ainda sobre... Eu devia ter dado o tema do programa de hoje, depressão, né? Porque quando fala em depressão, chama muito atenção pela necessidade. A demanda é altíssima. Mas a gente continua fazendo outros programas sim, vamos respondendo ainda essas perguntas. Mas, por exemplo, tem uma outra aqui, ainda nesse sentido, aí a gente muda um pouquinho de assunto logo em seguida. Se for o caso, você que manda. Mas, assim, como a Ritalina age no cérebro para se obter mais a atenção? Está se referindo ao déficit de atenção, o déficit de atenção e hiperatividade, né? Não se sabe ainda. Por que que Ritalina, que não é uma medicação para atenção, ela atua para crianças que não conseguem se concentrar, por exemplo. Ela é para quê, inicialmente? Ela é, por exemplo, para uma depressão. Ela pode atuar numa depressão. Aí ela vai e atua no déficit de atenção. Pensando nessa questão de quão complexo é o nosso cérebro. E pensando, por exemplo, que uma pessoa com depressão, ela pode ter uma alteração no hipocampo, por exemplo. Amígdala, por exemplo. E essas regiões também estão envolvidas com atenção. Então, talvez por isso que funcione. Mas qual é o mecanismo certinho? Não se sabe ainda. Entendi. Mas funciona. É todo um processo, e principalmente pensando que esse déficit de atenção não é algo que se conversa sobre ele há muito tempo, né? Na infância era só criança mal criada, que não obedece à professora, que não consegue ficar sentada, e hoje não, é considerado um transtorno, sim. Vale fazer mais um programa sobre esse tema também, com certeza, né? Déficit de atenção. Que muitas vezes é confundido em depressão, por exemplo, na infância. E talvez por isso que em algumas crianças a medicação funciona, mas não porque ela era hiperativa, mas porque ela era depressiva. E algumas características da depressão na infância são diferentes do adulto. Então, uma criança com depressão pode ser confundida com uma criança com hiperatividade. E talvez essas coisas façam com que a medicação funcione também. Agora há pouco estava falando do Sem Tabus, e aí lembrei que nós fizemos um programa juntos, um Sem Tabus especial, e foi dito ali, num dado momento, uma informação que bombou assim, naquele dia, sim, e ainda hoje repercute nas redes sociais, sobre uma tal de amígdala que nós temos no cérebro e que ela responde porque os adolescentes não têm condição de tomar decisões. E aquilo foi um boom, e até hoje se fala nessa tal de amígdala. Explique pra gente, para quem não assistiu aquele programa. A amígdala, e aí já vou fazer uma diferenciação, porque essa que a gente tem aqui na garganta, que o nome era amígdala, não é mais, tá? É tonsilas papilares. Eu costumo dizer que o cérebro é mais importante, por isso que ele ficou com o nome, né? Mas o cérebro é a amígdala. E
essa estrutura ela faz parte desse sistema límbico das emoções, envolvido principalmente com as nossas emoções de luta, fuga, de sobrevivência, de tomada de decisões assim muito rápidas. E no adolescente, em algumas situações, a amígdala ela não se subjuga ao comando do córtex pré-frontal, porque as nossas decisões elas são tomadas pelo córtex pré-frontal. Então, tudo o que acontece no nosso cérebro, todas as informações, praticamente, são enviadas para o córtex pré-frontal. E lá, então, é feita uma análise da situação para que você tome uma decisão. A amígdala se submete a essa decisão. E no adolescente, muitas vezes não acontece. A amígdala não obedece ao córtex pré-frontal. Por isso que ele é levado a alguns comportamentos que não são tão aceitos assim e que muitas vezes levam a consequências que são prejudiciais para o longo da vida dele. Então, assim, adolescentes escutem mais os adultos porque nem sempre funciona da forma que deveria funcionar. Eu estou lembrando aqui que no dia que fizemos o programa lá ao vivo, eu até cheguei a dizer que é a ciência dizendo Sim. que adolescente não tem juízo, né? Mas é brincadeirinha no sentido de dizer assim, olha, você precisa parar e entender que a vida tem comandos mais difíceis do que você pode admitir ou administrar nesse momento da sua vida. Por isso tem que ouvir pai, sim. mãe e as autoridades. E algumas tomadas dessas decisões, elas vão levando a uma organização do cérebro que não é a melhor organização que o cérebro poderia ter na vida adulta. E isso é importante na hora de parar e pensar assim, puxa, meu pai e minha mãe às vezes não falam coisas que eu goste, mas talvez tenha sentido, não vou tomar algumas decisões que são arriscadas, porque talvez com o tempo eu não consiga arrumar toda a casa, todo o meu cérebro da forma que deveria ser arrumado. Então tá, fica a dica aí. Olha, só tem uma moça dizendo, Arleide, por favor, não deixe acabar o programa sem falar um pouco do tema síndrome do pânico. Sim, a síndrome do pânico, ela é um medo exagerado na ausência de um estímulo que seja aversivo, que te traga um medo real, tá? É um medo, por exemplo, de estar em público. Mas o que as pessoas podem te fazer de mal? Não existe esse mal que as pessoas possam fazer e você reage com medo exagerado. Isso pode acontecer, sim, por falta, por exemplo, dessas substâncias noradrenalina, serotonina, em regiões do cérebro, por exemplo, uma outra região que a gente chama de locus cerúleus, que você pode ter uma ausência dessas substâncias que levam você a ter este medo exagerado. E é interessante frisar que a síndrome do pânico é um destes transtornos que, dependendo do estágio que a pessoa estiver, não adianta nem começar a fazer uma terapia, uma psicoterapia, que é essa que a gente só fica conversando, se não houver uma intervenção medicamentosa. Porque os níveis dessas substâncias estão tão desequilibrados que a pessoa não consegue reagir a não ser a base de medicação. Então é este medo, sim, exagerado, que pode ser de um ambiente aberto, que pode ser de falar em público, que precisa tomar uma medicação, por exemplo. Pode ser de um inseto, pode ser desenvolver qualquer tipo de fobia, que isso é uma desencadeia. Sim. E que esse é um medo que pode ter uma origem também na amígdala, lembra que isso que é das nossas reações, né, mais primitivas, mas a gente não usa muito esse termo, né? Mas que você não sabe de onde veio esse medo, mas ele existe. Como, por exemplo, o estresse pós-traumático, são todos que mudam a configuração do nosso cérebro. Por falar em estresse pós-traumático, por exemplo, o rapaz que contou a sua história pra gente, ele teve uma vida normal até seus 30 e 32 anos. Houve um momento da vida dele em que ele desenvolve agora a bipolaridade, o que é diagnosticado agora como bipolaridade. Mas o que aconteceu que ele viveu 32 anos e tudo parecia tão bem? Claro, nada é tão simples de explicar, mas existem pessoas que vivem muitas vezes no limite da doença. Ela existe, mas ela está meio silente. A pessoa consegue administrar, a vida dela é normal, sempre trabalhou, sempre teve amigos e tal. Ela pode passar por um evento desencadeante daquela patologia que já existe, por exemplo. Então nós dizemos que ela pode passar por um estresse ou por um trauma, que é um rompimento doloroso, que faz com que aquela situação que o cérebro está ali segurando escape do controle e aquela patologia ela pode surgir. Pode ser o fim de um relacionamento, pode ser a perda de um emprego, de amigos, perceber que não está numa situação ideal, no momento legal da vida, e ela pode desencadear. Então pode ser isso.
Existe, por exemplo, você pode ter alteração no seu cérebro que ocorre depois de uma cirurgia. Não que a gente tem que ter medo de fazer cirurgia, mas, por exemplo, um Alzheimer ele pode ser desencadeado depois de uma anestesia geral. Mas é uma situação que já existia, o seu cérebro já estava com uma perda de substâncias muito importante, mas que estava ali segurando a situação. Mas passa por um estresse forte E aí e vem aquela à tona. situação vem à tona. Como a gente sempre diz, nada é de hoje para amanhã, né? De Alguma forma coisa vem alguma. acontecendo ao longo do tempo. Sim. Sabe que no dia 2 de Setembro. setembro, nós vamos ter uma programação hiper mega especial aqui na Novo Tempo. É o Anjos em Ação. Você é o nosso convidado muito especial para participar do Anjos em Ação a partir das 3 da tarde. Será um domingo. Teremos todos os cantores da gravadora Novo Tempo, todos os apresentadores, histórias de conversão lindas, gente querida contando do que Jesus tem feito no coração. E você não pode perder. Dia 2 de setembro, a partir das 3 da tarde. E eu chamo o VT agora para você conferir um pouco mais a respeito do que será neste grande dia. O próximo pode ser o vizinho, pode ser o mais chegado e o parecido. Mas às vezes o próximo pode ser completamente diferente. Não precisa estar perto para ser próximo. Para ser próximo, basta apenas ser. Todos são o seu próximo. E você é o próximo de alguém. Uma tarde com muita música. Vem, teu pai te chama, vem. Eu tenho que orar, Senhor. Todo pranto findará, Ele irá nos salvar. Anjos em Ação. Domingo, dia 2 de setembro, aqui na Novo Tempo. Adrenalina. Voltamos. E então, viu aí o nosso convite muito especial para você acompanhar com a gente? Será um dia, assim, uma tarde inteira de festa e você é o nosso convidado. Anjos em Ação. Entre em ação junto com a gente. Vamos compartilhar amor e esperança ao mundo. Bem-vindos, você que já conhece desse nosso universo, que é a nossa missão de levar Jesus a tantas pessoas. Rosana tem uma pergunta aqui, se há uma ligação entre depressão e a fibromialgia. Você que está chegando agora no tema de hoje, os segredos do cérebro. Já passamos por uma diversidade de questões, mas o tempo é curto para atendermos a tantas que envolvem o tema. Mas a gente volta em outros dias. Mas, Rosana, o que tem a ver fibromialgia com a depressão? É importante, quando a gente fala de fibromialgia, nós estamos dizendo de uma sensação no corpo, né? Uma doença somática que acontece no corpo, mas que ela é decorrente do que aconteceu no cérebro. Isso é muito comum de acontecer. Então você tem, por exemplo, você pode passar por um estresse ou mesmo uma situação de depressão que faz com que vários hormônios são liberados no corpo, várias substâncias que podem trazer, por exemplo, uma dor, que é a fibromialgia. Então você fica tenso, muitos hormônios, muitas substâncias entram na nossa circulação sanguínea trazendo dor para este corpo. Como muitas outras doenças, nós podemos dizer que elas somatizam. Elas acontecem no cérebro, mas você sente no corpo. Por exemplo, o próprio lúpus, que é uma doença autoimune. Muito pode ter a ver com o que está acontecendo no cérebro e o corpo reage ao que está acontecendo na nossa cabeça. Vitiligo. Vitiligo. Pode ser esta reação em frente a um estresse que não permitiu que o corpo se adaptasse a uma situação e pode gerar um vitiligo, por exemplo. Muitas doenças, um câncer mesmo, existe uma relação muito grande entre o aparecimento do câncer. Muitas vezes até o câncer de colo de útero é muito frequente aparecer em mulheres que têm depressão. Pensando que corpo e cérebro são uma entidade só. O que acontece no corpo afeta o cérebro, o que acontece no cérebro afeta o nosso corpo. Existem muitas pessoas com diabetes que desencadeiam depressão, que desencadeiam ansiedade. Existem pessoas com depressão que podem ter um diabetes. Então é este corpo com este cérebro que funcionam junto. Alguma coisa está acontecendo que não está funcionando da forma certa e o cérebro fala assim, não, vamos liberar mais hormônio. Não, este corpo está sofrendo, vamos liberar mais adrenalina. Ou alguma coisa aconteceu com o corpo que mandou que o cérebro liberasse adrenalina. Funcionando todo mundo junto. Por isso que não dá para separar o que está acontecendo no corpo do que está acontecendo na nossa mente. Depressão dói o corpo, ansiedade também dói o corpo. Boa noite, não consigo me concentrar na leitura. Quem diz é Almir e ele, quando leio, logo começo a pensar em outras coisas e não entendo nada da leitura. O que pode estar acontecendo? Pode ser força do hábito.
tem que pensar assim, qual tipo de leitura que você está forçando a fazer. Se não for por hábito, pode ser que você esteja neste momento falando assim, não, eu tenho que ler, e começa lendo livros que são necessários da faculdade ou da sua igreja. Então comece a desenvolver um hábito de leitura com aquilo que lhe é agradável, para até que você tenha a vontade de ler mais. Tire todos os estímulos de volta que fazem com que você distraia. Ou talvez você está tentando ler o livro no momento que você sabe que está passando alguma coisa na televisão que você gosta de assistir. E que isso faz com que você não concentre. Ou o ambiente onde você está lendo. Claro, tem que dar uma olhada se você realmente não tem problema em regiões do cérebro que estão envolvidas com concentração. Por exemplo, a amígdala está envolvida, hipocampo. Como que ele descobre isso? Que médico ele procura? Ele pode procurar um psiquiatra, sim, para poder fazer uma análise de toda uma situação. Porque a falta de concentração, por exemplo, de atenção, ela pode estar envolvida até mesmo na depressão, na ansiedade, mesmo que em quadros que são muito leves, você pode já ter mesmo um déficit de atenção. Como melhorar a memória? Se tomar bastante água ajuda? Se ajuda, eu estou bem hoje, porque eu estou tomando muita água por conta da voz, mas é uma pergunta interessante. Memória. Claro que ajuda, né? Pensar que o nosso cérebro, a maior parte dele é formada por água. Se ele ficar desidratado, você vai ter dificuldade sim. O que não acontece são as coisas milagrosas que as pessoas dizem. Olha, se você começar a fazer aqueles testes que vendem até em televisão, aquelas revistinhas, desculpa, amigo, você não vai aumentar muito o seu QI. Você pode melhorar, mas assim, você não vai passar de uma pessoa que é normal, que tem um raciocínio dentro da normalidade e tal, e vai passar a ser um super gênio. Não, você pode melhorar sim. Isso a gente melhora com a nossa alimentação. Nosso cérebro precisa, por exemplo, de fósforo para funcionar. Então, você pode sim utilizar de alimentos que melhoram isso, com certeza. Mas não acreditar muito nos milagres. Entendi. Claro, o nosso cérebro precisa descansar. O sono faz todo sentido, O sono é super né? importante. Quem não dorme direito vai ter dificuldade sim, porque o nosso cérebro ele precisa descansar. E muitas coisas, por exemplo, a nossa memória, ela só é mesmo fixada, o que a gente aprendeu durante o dia, só se a gente dormir. Então, as horas de sono, elas são necessárias para que o nosso cérebro descanse. Diz que a plasticidade cerebral, a neurogênese, que é este nosso cérebro se reconstruindo o tempo todo, reparando o que precisa reparar, a maioria deste reparar acontece durante o sono. Então, sono é importante, uma alimentação adequada. Nós estamos alimentando de forma muito equivocada, com alimentos muito industrializados, que têm substâncias que excitam muito o cérebro. Então, isso é complicado. Nós temos que pensar que também você precisa ler. A leitura nos ajuda muito. E as pessoas estão muito viciadas em televisão, onde a informação recebe tudo pronto, né? Onde a informação vem muito pronta e é muito estímulo visual também para este cérebro. Então, o descanso é importante, o exercício físico importantíssimo. Tem uma reportagem que você pode até encontrar no YouTube do nosso laboratório, que saiu essa semana, falando da importância do exercício físico para o nosso cérebro e também para prevenir o envelhecimento, você retardar este envelhecimento. Então, estes hábitos de vida que a gente já sabe, eles são importantíssimos para melhorar o nosso sistema nervoso central, o nosso cérebro. Tem um segredinho cerebral que eu queria tanto que você pudesse, né, soubesse, lá vou eu dizer. Por que tem coisas que a gente sabe e não faz? Eu acho que esse é a grande... se tiver uma resposta que nos ajude, porque, olha, eu sei que tomar água me faz bem, eu sei que atividade física, eu sei que não comer o chocolate, eu sei que... Mas eu como, sabe? Como é que uso? Por que o cérebro não manda um comando? Sabe que não pode, não pode, acabou. Esses dias, nós estávamos conversando sobre isso no laboratório. Na verdade, eu como psicóloga também acredito um pouco que nós brincamos de imortalidade. No fundo, ninguém acredita que vai morrer, por mais que isso seja evidente. Então eu posso dar uma maltratada nesse corpo porque eu vou durar muito. Eu não sei como é eu mesma morrer. Então, nós brincamos de imortais muito tempo, muitas vezes. E além deste brincar de imortal, nós achamos que nós somos muito únicos. Claro que somos, né? Com tudo que acreditamos. Mas assim, não, imagina uma pessoa como eu vai morrer. Sou único.
Sou muito especial para isso. Isso não é um comportamento absolutamente irresponsável da nossa parte, né? Com certeza, com certeza. E aí, quando nós estamos em uma situação de saúde deplorável, corremos atrás do prejuízo. Claro que sempre temos que correr atrás do prejuízo, mas muitas vezes não precisávamos nos encontrar em algumas situações. Sendo que cuidar da nossa saúde exige muito pouco de nós. Exercício físico, não exige que nós tomemos bebidas caras, a mais barata que existe é água, disponível, nós podemos usar. Exercício físico a gente pode fazer até dentro do nosso quarto antes de sair pela manhã. Então, as coisas que nos fazem bem, elas são gratuitas, mas eu acho que a gente brinca um pouco de mortalidade. Segredinhos do Cérebro vai chegando por aqui, nós estamos chegando ao final do programa. A Mari Toledo está dizendo, acho que estou mandando mensagens e vocês não estão recebendo. Estamos sim. Sério, Aline? A Mari Toledo, estou mandando um recado para você, dizendo que os seus recados estão chegando para a gente. Inclusive, ela está perguntando sobre depressão leve, se deve ser tratada. Deve, a Rosana falou isso logo no começo do programa. Deve sim correr atrás disso para que ela não se torne uma depressão grave, para que ela não vá avançando e você perca o controle disso. E tem uma notícia excepcional para você. A minha assistente de produção acaba de me dizer que você é a ganhadora do livro Como Sair da Depressão. Esse título que eu trouxe hoje aqui para a gente como um brinde para você que quer saber mais sobre depressão, como se livrar dela, e é cpb.com.br, tem essa literatura para você, com muito carinho, é a nossa dica. Você vai mandar o seu endereço por DM para a gente enviar para você, Mari. Muito obrigada pelo carinho. Que bom que você tweetou bastante achando que não estávamos recebendo o seu contato. A todos nosso, muito obrigada pelo carinho. Rosana, e você, sua palavra final. Quanto a essa história chamada Segredos do Cérebro, o principal dele seria? Seria que o nosso cérebro ele foi feito de forma complexa para que nós fôssemos seres especiais e complexos. E cuidar deste cérebro é viver mais feliz. Então, se for necessário, tome a medicação. Se for necessário, faça uma psicoterapia, porque viver bem consigo mesmo não tem presente melhor do que isso. E existem possibilidades de sermos felizes se é que nós não estamos sendo hoje. Então, vamos atrás disso. Já foi o tempo que dizíamos que não, medicação é coisa para fracos, é coisa para quem não sabe lidar com as dificuldades, para quem não tem fé. Não, nós sabemos que as dificuldades, elas existem nesse mundo. E cuidar de nós, não há nada melhor que podemos fazer por nós mesmos. É o melhor presente que nós podemos nos dar. Rosana, obrigada. Obrigada a você aí de casa pelo carinho. Nosso encontro fica marcado para a semana que vem. Desejando para você que Deus Todo-Poderoso, Misericordioso, haja na sua vida e que que você se relacione com Ele de tal maneira que o seu cérebro, o seu corpo, a sua vida seja para a honra e para a glória de Deus. Um grande abraço, obrigada por hoje. Nosso encontro fica marcado para toda segunda às 9 da noite e nós vamos sempre esperar você com muito carinho. Até lá.